Dando continuidade ao nosso estudo sobre metabolismo do nitrogênio, nessa videoaula nós vamos falar sobre a primeira forma de assimilação de nitrogênio pelas plantas, que é a assimilação de nitrogênio na forma de nitrato. Quando a gente pensa em assimilação de nitrato, esse processo acontece em duas reações consecutivas e sequenciais, e catalisado por enzimas específicas. A primeira reação que acontece é a chamada reação com a nitrato redutase, ou a redutase do nitrato. Vocês vão encontrar essa nomenclatura também. Nós vamos aqui chamar de nitrato redutase. E o que a nitrato redutase vai fazer? Ele vai converter o nitrogênio na forma de nitrato para nitrogênio na forma de nitrito. E uma vez agora o nitrogênio na forma de nitrito, ele vai, em presença da nitrito redutase, vocês também vão ouvir falar de redutase do nitrito, mas aqui nós vamos chamar de nitrito redutase. O que vai acontecer? Essa nitrito redutase vai converter o nitrito a amônio. É isso que vai acontecer. Então, se a gente colocasse isso aqui no esquema, nós vamos ter, no processo de assimilação de nitrato, o nitrato sendo convertido a nitrito através da nitrato redutase. E agora o nitrito, na presença de nitrito redutase, sendo convertido a amônio. E para isso, o nitrogênio está sofrendo um processo de redução. Então ele vai gastar poder redutor ao longo desse processo, tanto na nitrato redutase quanto na nitrito redutase. Então vamos entender isso por parte. Primeira reação é a conversão do nitrato até nitrito. A enzima responsável por ela é a nitrato redutase. E essa nitrato redutase, a título de curiosidade, tem molibdênio na sua estrutura. Molibdênio é um nutriente mineral, é um micronutriente. E ele faz parte da estrutura da enzima responsável pela conversão de nitrogênio da forma de nitrato para a forma de nitrito. A localização dele é citoplasmática. E a sua constituição é formada por duas subunidades idênticas, ou seja, é um dímero, que tem grupamentos FAD, grupamentos M, ou seja, tem ferro, e tem molibdênio na sua estrutura. Então aqui está mostrando um esquema da nitrato redutase, e essa nitrato redutase então, tem o grupamento FAD, grupamento M, que tem ferro, e tem o grupamento que tem molibdênio na sua estrutura. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar elétrons doados a partir do NADH, poder redutor, e transferir esses elétrons para o nitrato. E ao fazer isso, esse nitrato é convertido em nitrito. Como nós dissemos, é um processo que vai gastar energia na forma de poder redutor. Existem vários níveis de regulação da atividade da nitrato redutase. Primeiro, existem controles que vão ativar esta enzima. Um dos fatores que ativam a enzima é uma ativação a nível transcricional. Isso quer dizer o quê? A ativação vai levar a uma maior produção da própria nitrato redutase. E quem faz essa ativação é o próprio nitrato. Ou seja, é uma indução transcricional induzida pelo próprio substrato. Ou seja, se a planta está em contato com mais nitrato, ela vai sintetizar mais nitrato redutase para aumentar a eficiência do processo. Por quê? Porque a planta precisa de muito nitrogênio. E existe também uma regulação pós-traducional, ou seja, ela já está formada e agora vão ter controles que vão fazer com que ela esteja na forma ativa ou na forma inativa. Nós não vamos entrar nesse nível de detalhamento. Vocês podem complementar essas informações na literatura complementar disponibilizada para vocês na disciplina. E existe também o processo de desativação, que também é um processo pós-traducional, que também vou deixar que vocês vejam os detalhes na literatura complementar. Aqui está um resumo bem simplificado do processo de controle pós-traducional. E aqui algumas considerações importantes. Primeiro, o nitrito que é formado nesse processo de conversão de nitrato em presença da nitrato redutase formando nitrito, o nitrito ele é altamente reativo e extremamente tóxico para as células vegetais. Então o que acontece? Quando o nitrito ele é formado, ele é rapidamente transportado para dentro dos plastídeos
ou dos cloroplastos. Nós vamos focar mais no que acontece nas folhas, que nós temos mais informações. Então, o nitrito, uma vez formado, ele é rapidamente transportado para dentro dos plastídeos. Se o processo estiver acontecendo nas raízes, os plastídeos presentes na raiz. Mas se o processo estiver acontecendo nas folhas, os plastídeos nas folhas são transformados em cloroplastos. Mas seja como for, uma vez formado o nitrito, e o nitrito é formado no citoplasma, ele é rapidamente tirado do citoplasma porque ele é altamente reativo. Então joga ele para dentro dos plastídeos. E é o que está mostrando aqui. Aqui nós temos a absorção de nitrato e aqui nós temos um transportador específico para nitrato. Porque o nitrato, para poder entrar, ele tem que ter um transportador específico. Então ele entra dentro da célula. Então agora nós temos o nitrato dentro da célula. E uma vez dentro da célula, o nitrato, em presença da nitrato redutase, converte o nitrato a nitrito, gastando o poder redutor para isso. Esse nitrito altamente reativo, ele vai ser transportado para dentro do plastídeo. No caso aqui mostrando um cloroplasto. Aqui nós temos que ter um transportador específico para o nitrito. Agora o nitrito está dentro do plastídeo. E a partir de agora nós vamos entender o que acontece com esse nitrito. Então, na segunda reação, eu tenho a conversão do nitrito a amônio. E quem faz esse processo é a enzima chamada de nitrito redutase. Ela que é responsável pela conversão do nitrito a amônio. E está presente nos plastídeos, que podem estar nas raízes ou podem estar nas folhas, depende. E no caso da sua constituição, ele tem ferro, e tem enxofre, e tem um grupamento M na sua estrutura, que também tem ferro. Então vocês estão vendo outras funcionalidades de nutrientes minerais. O ferro faz parte da estrutura da nitrito redutase. O enxofre faz parte da estrutura da nitrito redutase. E aqui está mostrando. Neste caso aqui, nós vamos focar o que acontece nas folhas. Fica mais fácil, nós temos mais informações a respeito disso. No caso das folhas, nós temos aqui a nossa nitrito redutase. E a nossa nitrito redutase, ela vai então converter nitrito até amônio. E para que ela reduza o nitrito a amônio, ela precisa de elétrons. Então, elétrons tem que estar vindo de algum lugar. De onde é que está vindo esse elétron? Ou está vindo de um NAD reduzido, se estiver no sistema radicular. No caso aqui está mostrando o que acontece nas folhas. Está vindo da ferredoxina. A ferredoxina reduzida está doando o elétron e ela volta à forma de ferredoxina oxidada. E como que essa ferredoxina agora oxidada fica na forma de ferredoxina reduzida? Através do que acontece na fase fotoquímica da fotossíntese, em presença de luz. Onde está essa ferredoxina? Nós já vimos isso antes. Aqui nós estamos falando da fase fotoquímica da fotossíntese, em que nós temos o fotossistema 2, citocromo B6F, fotossistema 1, CF0, CF1, ATP sintase. Então nós temos um fluxo de elétrons pela quebra da molécula de água, liberando oxigênio e gerando também um gradiente de prótons. E esse gradiente de prótons, ao retornar, gera ATP. E o que acontece é que quando a luz incide e é captado pelo fotossistema 2 através do sistema coletor, antena do fotossistema 2, e a luz incidindo também sobre o fotossistema 1 através do sistema coletor antena do fotossistema 1, ao fazer isso, há uma liberação de elétrons para o sistema. E esse elétron agora ele vai migrar ao longo do sistema, passando entre todos os componentes até chegar na ferredoxina. E ao chegar na ferredoxina, esse elétron agora pode ir através da ferredoxina ADP redutase, converter NADP a NADPH, que é utilizado pela fase bioquímica da fotossíntese. Ou essa ferredoxina, como ela está localizada na região do estroma, ela pode ser utilizada para doar os seus elétrons. Para quem? Para nitrito redutase. E ao doar o seu elétron para nitrito redutase, agora esse elétron pode ser utilizado para a redução do nitrito até amônio. Então vocês estão vendo a participação da ferredoxina em mais um outro processo importante para as plantas. Então, como nós dissemos, no caso das folhas, os elétrons que vão ser utilizados pelo nitrito redutase são provenientes da ferredoxina reduzida.
Aqui também tem níveis de regulação da nitrito-redutase, que nós não vamos entrar em detalhe. Existe um mecanismo tanto de indução quanto de inibição a nível transcricional da nitrito-redutase. Eu vou deixar aqui mais detalhes para quem tiver interesse sobre isso, que possam complementar nas literaturas que nós disponibilizamos para vocês. E qual que é o local, então, de assimilação de nitrato pelas plantas? Ele varia de espécie para espécie. E ele pode ser tanto no sistema radicular quanto na parte aérea. Quando nós falamos de assimilação de nitrato, nós estamos falando de duas reações consecutivas. A primeira, catalisada pela nitrato-redutase, que converte nitrato a nitrito. E a segunda, catalisada pela nitrito-redutase, que converte nitrito a amônio. E é isso que esse esquema aqui nos mostra. Aqui nós temos em amarelo o nitrato. Nós temos em azul aminoácidos, em rosa as amidas e em roxo ureídas. Nitrato é o íon isolado, NO3-. Aminoácido significa que aquele nitrogênio não está mais na forma livre, iônica, mas ele foi incorporado em esqueleto de carbono. Amidas são os aminoácidos que agora têm 2 grupamentos de nitrogênio na sua estrutura. E as ureídas, elas têm uma relação carbono-nitrogênio mais elevada ainda. Então, no caso dos aminoácidos, eu tenho uma relação de 5:1 ou de 4:1, dependendo do aminoácido. No caso das amidas, tem uma relação de 5:2 ou 4:2, dependendo do aminoácido. E no caso das ureídas, a nossa relação é quase 1:1, dependendo da ureída. O que está mostrando aqui nesse caso? Isso aqui são exudados do xilema. Então, foi coletada a seiva xilemática. E se foi coletada a seiva xilemática, então era o que estava sendo transportado das raízes para a parte aérea. E nós já vimos como que acontece o transporte no xilema. Então, quando no caso do primeiro, que é o cardo, nós podemos observar que, considerando 100% do nitrogênio, que foi encontrado na seiva xilemática, a grande maior parte dele estava na forma de nitrato. Esse amarelo é o nitrato. E uma pequeniníssima forma estava na forma de aminoácido. Trevo branco. Nós podemos ver que a grande maior parte dele, esse amarelo, o nitrogênio estava na forma de nitrato, tá? Na forma iônica. Depois uma pequena parte na forma de aminoácido e uma outra parte na forma de amida. Então, já tinham compostos mais elaborados. E por outro lado, vamos pegar aqui o rabanete como exemplo. No caso do rabanete, do 100% total, apenas uma pequena percentagem dele estava na forma de nitrato. A grande maior parte dele estava ou na forma de aminoácido ou na forma de amido, ou seja, estava incorporado em esqueleto de carbono. Então vamos pegar esses dois exemplos distintos, o trevo branco e o rabanete. No caso do trevo branco, quando nós analisamos a seiva xilemática, a grande maior parte do nitrogênio estava na forma iônica. Quando nós analisamos o rabanete, a grande maior parte estava na forma reduzida, estava incorporado em esqueleto de carbono e uma pequena parte somente estava na forma iônica. O que isso quer dizer? Lembre-se que nós estamos vendo aonde está funcionando a nitrato-redutase e a nitrito-redutase, ou seja, onde está havendo a assimilação de nitrato. Se a assimilação de nitrato está acontecendo no sistema radicular, então o nitrato é convertido a nitrito, o nitrito é convertido a amônio e o amônio agora vai ser incorporado em esqueleto de carbono. Então, se o processo de assimilação está acontecendo com maior intensidade no sistema radicular, nós não vamos encontrar muito nitrato na seiva xilemática. Por outro lado, se a planta está absorvendo nitrato, mas não está assimilando o nitrato nas raízes, mas está assimilando o nitrato nas folhas, na parte aérea, então nós vamos encontrar a grande maior parte do nitrogênio na forma iônica. E é exatamente isso que está mostrando aqui para a gente. No caso do trevo branco, a assimilação está acontecendo nas folhas. Por quê? Porque a grande maior parte do nitrogênio está na sua forma iônica. E no caso do rabanete? No caso do rabanete,
a assimilação de nitrogênio na forma de nitrato está acontecendo nas raízes. Por quê? Porque a maior parte do nitrogênio já foi incorporado em esqueletos de carbono. Apenas uma pequena parte ainda se encontra na forma iônica. É isso que está mostrando para a gente. Ou seja, existe diferença de assimilação de nitrogênio na forma de nitrato entre as plantas. Algumas plantas fazem o processo preferencialmente no sistema radicular, como é o caso da rabanete. Outras plantas fazem a assimilação preferencialmente na parte aérea, como é o caso do trevo branco. E quando a gente vê novamente esse esquema geral sobre a assimilação de nitrogênio, nós vimos nesta aula, a participação da nitrato redutase e da nitrito redutase, convertendo nitrato em nitrito e nitrito em amônio. Essa parte é a parte de assimilação de nitrato pelas plantas. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!